Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Itália, um pouco da culinária e da arquitetura do país. Comigo aqui no estúdio a Bruna, que fez um intercâmbio através do Ciências Sem Fronteiras para lá. E hoje quem me acompanha no Check-in é a minha colega Candace. Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. Gurias, obrigada por estarem aqui hoje. Bruna, eu queria ver contigo, assim, primeiro, por que tu escolheu ir para a Itália? Então, há muito tempo atrás, eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio. Mas eu ainda não sabia para onde que eu iria ir. Aí eu decidi fazer inglês, porque inglês é uma língua universal e tal. Aí eu descobri que eu não me identifiquei com o inglês. Mas ainda o sonho de fazer o tal do intercâmbio era muito forte dentro de mim. Aí eu pensei, vou fazer italiano. Aí eu fiz 3 anos de curso italiano. E na época a Fevale dava a oportunidade para o aluno fazer um intercâmbio e poder voltar e tal, mas isso sempre através da Fevale. Aí surgiu a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras. Mas eu sempre pensei, não vou conseguir passar jamais, meu Deus, tantos alunos, tantos, né? Tem tantas etapas burocráticas para se passar e tal, mas vamos lá, sempre tentando passar pra bolsa. Aí até que chegou um dia tão esperado da oportunidade que eu passei pra bolsa do intercâmbio da Ciências Sem Fronteiras para ir pra Itália. Aí tinha que escolher a cidade para onde que se ia estudar. Na época eu fiz tudo isso, eu e mais 2 colegas minhas, também estudantes aqui da Fevale. Decidimos então as 3, primeiro Roma, depois Bolonha e por terceiro Milão. Aí a primeira chamada foi feita para Roma e fomos para Roma. E aí vivenciamos esse sonho, moramos juntas por um tempo, depois acabamos as 3, cada uma seguindo o seu rumo, enfim, nesse período de 1 ano, né, em Roma. Conheci outras 2 brasileiras, a Carol e a Jessie, e vivemos juntos por esse período. E em que universidade tu ficou lá? Então, Roma tem 3 universidades. A gente escolheu o Sapienza. Ela é especializada em restauro e interiores. E é a mais antiga também da cidade, é a mais, digamos, a mais conceituada em restauro e tal. E as outras 2 é a Tar Vergata e a Roma Tre. Mas enfim, foi para Sapienza que a gente escolheu estudar. Gurias, agora a gente vai mostrar para vocês umas curiosidades sobre Roma. Talvez você saiba algumas sobre a Itália, assim, em geral. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais recebeu imigrantes italianos. Agora você conhece algumas curiosidades sobre a cultura do país que faz parte da história do nosso estado. O nome Itália vem de 2 possíveis significados: touro, que vem do grego antigo ítalos, ou terra dos bois. Estudiosos da Universidade Tri de Roma comprovaram que os italianos são o povo que mais gesticula no mundo. Na Itália, as pessoas usam tchau quando chegam ou vão embora de algum lugar, é quase um oi. O panetone foi criado na Itália, assim como a mortadela. Em 1971, a atriz Sophia Loren foi eleita a rainha da mortadela pelos italianos. O país foi o que mais ganhou Oscars de língua estrangeira. Na ilha de Sicília existe um museu sobre a máfia, o primeiro do tipo no mundo. A seleção de futebol da Itália é chamada de Squadra Azzurra. A cor da camiseta é homenagem à Casa Real de Savoias, que unificou o país no século XIX. Se você gosta de culinária, arte, história e locais românticos, é hora de viajar para a Itália. E tu, Candace, quais as coisas que tu gostaria de saber sobre a Itália? Queria saber da Bruna como é que foi pra ela esse choque cultural, assim, porque a Itália é muito diferente daqui, né? Não tão diferente. Eu sempre brinco. Quando eu cheguei na Itália, eu descobri que a Itália é o Brasil, só que na Europa. Em alguns aspectos, assim. Mas, claro, tem ainda o choque cultural. Os jovens começam a fumar muito cedo. Crianças de 12, 11 anos fumam. E pra eles... Sabe, pra mim, eles pararam no tempo nos anos 80, assim. Aquela coisa de fumar é legal, fumar é na moda. Isso, pra mim,
é um choque bem grande. Eles fumam muito na faculdade, eles fumam muito, existem cantinhos para se fumar. Os jovens, em geral, fumam, jovens, crianças, adultos. Isso, para mim, impactou bastante. Outra coisa que me incomodava bastante é o jeitinho italiano que eles davam para tudo. Em questão de furar fila, algumas coisas assim do gênero, pontos negativos, digamos assim. Na questão de fumar, a gente até comentou em outros programas que é muito comum na Alemanha também, eu acho que na Europa em geral, né? Eu acho que é geral. Mas assim, pra mim, a Itália é muito mais. Eu viajei para alguns outros lugares. Claro, existe também. Mas essa coisa que é mais, pra mim, foi mais impactante por ser jovens fumando. Com crianças de 10 anos, eles vendem... tipo essas caixinhas para se guardar o cigarro, que é... Carteiras? Mas não é como aqui no Brasil, eles vendem eles montam o cigarro. Então, crianças, um dia eu tava numa loja, 2 meninas, uns 10, 11 anos, assim, ai, olha que legal para fumar e tal, que achavam... Isso para mim foi muito impactante, porque são muito pequenas, né? Começam essa vontade muito cedo, assim. E quais foram as coisas, assim, que tu achou muito curiosas? Por exemplo... todo mundo já escutou aquela conversa que italiano mexe muito a mão, assim. E eu até li que eles têm 250 gestos, Sim. Uma própria língua. Eles falam com as mãos. E a Candace até tinha comentado a questão das cidades e das comidas, não sei se tu... Quanto aos nomes, por exemplo, alguns nomes de algumas comidas que a gente tem aqui deriva de nomes de cidades italianas, Sim. né? Tu teria alguns assim, que tu poderia citar pra gente? Tu lembra de alguns também? Ai, assim, agora, gurias, eu não... Eu acho que tu tinha falado a questão de bolonhesa, uma coisa assim. Nomes de comidas, cidade sabe? da Bolonha, sim. Que vem de lá. Na verdade, o molho bolonhesa, ele nasceu da cidade de Bolonha, por isso, acho que foi semana passada que eu vi. Agora vai ficar, né, enfim. Mas eu vi na TV que eles explicaram certinho do surgimento do bolo bolonhesa, que vem da cidade de Bolonha. Mas a questão dos queijos, o parmesão, o presunto, é muito diferente de lá daqui? Como é que eu vou te dizer? Eu amo queijo. Entanto, eu engordei alguns quilinhos. Porque é muita massa, é muita pizza. A pizza também é diferente daqui. É uma massa bem fininha, não é uma massa tão como a daqui. Não é tão recheada como a daqui. Existem só alguns tipos de recheio brasileiro que traz vários outros sabores, né? Mas queijo também, no supermercado, é um corredor gigante de queijo. Me vira Alice no País das Maravilhas, com tanto queijo. E eles são bem parecidos com os daqui, só que, claro, num valor bem mais em conta que do Brasil. O outro choque, quando tu volta para o Brasil, a realidade, as coisas lá são muito mais fáceis de adquirir, o mercado é muito mais em conta do que aqui no Brasil. Então, às vezes, lá eu comia tal coisa, eu vou comer aqui, que eu sei que tem aqui também pra comprar. Não, é muito caro. Essa é outra realidade, assim, é bem impactante, porque às vezes dá um valor bem diferente. Gurias, a gente vai para um intervalo bem rapidinho agora. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a arquitetura da Itália. Não saia daí! A influência dos povos que formaram a Itália está em toda parte, desde os templos dos deuses gregos e romanos, às grandes estruturas de prédios políticos. A gente conversou com a professora Nilza Colombo, do curso de Arquitetura, para saber mais da história e as inspirações das construções italianas. Eu sou a Nilza Colombo, professora no curso de Arquitetura e Urbanismo, já estou aqui na Fevalha há 3 anos. A arquitetura italiana é um marco, definiu muitos movimentos ao longo da história. A própria história foi feita a partir da cultura italiana. O grande período romano, principalmente, foi da civilização romana. Então, daquela época, se tem uma influência bem grande grega e da cultura etrusca também. Da cultura grega, os prédios herdaram toda aquela questão das proporções, das colunas, dos templos. Da cultura etrusca foi a herança dos arcos, da maneira estrutural, os aquedutos, o Arco do Triunfo, que é o mais importante no caso dos arcos. Essa mescla dessas duas culturas que eu mencionei gerou
esse tipo de arquitetura que é influência até hoje. Nesse primeiro momento da cultura romana, do Império Romano, foram os deuses pagãos, que depois, com o Renascimento, foi resgatado, mas já sob a ótica do cristianismo. Então nós tivemos o aflorar de grandes igrejas a partir das basílicas romanas. Esses períodos eles são estudados todos, e sempre ressaltando o que desse período influencia a nós, até agora. Como é que eles podem trabalhar a arquitetura deles hoje a partir do conhecimento teórico desses períodos, né? Não para fazer uma cópia, porque isso não existe, né? A gente tem uma outra cultura, um outro pensamento, então não é uma cópia. Mas para aprender com erros, com acertos daquela época e ver de que maneira a cultura influenciou a arquitetura. Aí a gente tem nomes bastante importantes, como Michelangelo, como Alberti, o Bramante, depois Michelangelo, que num primeiro momento da sua vida trabalhou mais com escultura e com pintura, mas mais pro fim da vida também edificou, também foi arquiteto, né? Leia-se a própria Basílica de São Pedro, a cúpula é dele. Temos o Leonardo da Vinci, mas o Leonardo da Vinci ele não chegou a edificar nada, ele projetou. Tem projetos que, inclusive, com estudos contemporâneos se viu que poderiam ser executados tranquilamente com o que ele deixou, com o material que ele deixou, de tão completo que foi. E o Alberti, que deixou um tratado escrito da arquitetura, então ele estudou arquitetos do passado, daquele passado do Império Romano, ele resgatou Vitrúvio, que foi quem escreveu o primeiro tratado de arquitetura, onde ali ele deixou escrito como deveria ser feita uma edificação, um templo, uma residência. Por que tu acha que a gente adquiriu essas características italianas? É pela beleza, pelo poder ou pela grandeza da estrutura em si? É pela cultura, pela cultura. É um conjunto de fatores que faz com que a gente ainda, em determinados momentos, projete como no passado. Na nossa Serra Gaúcha, né, a gente tem uma ocupação italiana bem forte que a gente não vê templos romanos aqui. A gente vê uma arquitetura de um outro período, que foi o período em que os imigrantes trouxeram de lá. Então a gente vê bastante pedra, que era a maneira como eles edificavam lá. A gente vê a ideia de uma casa de madeira com um porão embaixo. Algo que é mais próprio das regiões que serviram de meio para chegarem até nós, né? Não tanto aquela rota ali, Roma, Florença. Se tu pensar em alguma indicação de algum lugar ou de alguma coisa que te apaixona na Itália, o que seria? O próprio Vaticano é fantástico, né? Ver vários períodos. A Basílica de São Pedro, ela tem desde o Renascimento até os dias de hoje, aquela praça barroca maravilhosa do Bernini. Então o Vaticano é um ponto assim muito forte. Mas tem as praças barrocas, né? A Piazza Navona, a Piazza Espanha também, que é algo que é fascinante. Quando a gente foi gravar a matéria, uma coisa que tinha muito na minha cabeça era a questão de que todos os nossos grandes prédios políticos, assim, eles têm uma cara meio Roma. Até a deusa da justiça, do direito, é uma deusa romana, né? Sim. E pra ti, assim, o que te levou pra Itália? Foi a questão da arquitetura do teu curso? Nesse sentido, assim? Existe uma cadeira de história, primeira história. E a professora que dava na época a cadeira, ela ama Roma. Então, a maneira que ela contava a aula, que ela ia explicando, que ela apresentava aquela aula pra nós, aquilo ali foi me instigando a gostar um pouco mais da Itália, que foi aí no período que eu decidi fazer italiano. É pra lá que eu vou. Eu tenho descendência de italiano e a maneira deles falar e se expressar, essa coisa quente que a gente acha que eles são, porque quando eu fui pra lá eu percebi que não é tão calorosa a recepção que eles têm bastante preconceito com o brasileiro. Mas deixando essa parte ruim de lado, a Itália é linda, a arquitetura é linda, cada lugar que tu vai, tu pode estar sentado numa praça, tu olha, tem arquitetura, tu pode ir num museu, um teto, tem arquitetura, pintura. Ainda ontem eu estava olhando uma foto de uma amiga de lá. E qualquer lugar que tu vai tem um pouquinho de arte, seja ela na arquitetura, seja ela na maneira que eles construíam, seja ela na pintura.
Enfim, é muito ampla, tem várias maneiras de tu estar. Tu pode estar parado, sentado, tomando um gelato, um sorvete, que tu tá respirando a arquitetura, tu tá respirando a arte, tu tá respirando, isso é muito bom. É uma coisa que, claro que a gente tem no Brasil também, mas a gente não vivencia isso. Acaba, às vezes, a gente tem coisas muito próximas da gente que a gente não tá junto com, a gente não tá perto disso. Então lá eu pude vivenciar, caminhar, e aí às vezes a gente dava por conta, tem mais tantos dias pra isso acabar, e que não é um sonho, eu posso me beliscar, não, mas eu vivi isso, é realmente isso. Às vezes a gente caminhando por rua, aqui tem uma porta, era um edifício gigante, aí tu entrava, era um jardim interno lindo. Ou igrejas também, que lá tem... São muito grandes. Muitas, 3.000, não sei quantas igrejas só em Roma. E tu, Candace, assim, pelo relato da Bruna, tu consegue te imaginar na Itália? Sempre, eu amo a Itália. É um sonho meu também estar lá, sabe? E a gente aqui na Serra, porque o Rio Grande do Sul foi muito colonizado pelos italianos, né? Aqui na Serra a gente tem um tipo de arquitetura que a gente considera como de origem italiana. Tu pensava nela quando tu imaginava que tu estaria na Itália? Tu pensava nessa arquitetura? Ou ela é muito diferente? Ela é muito diferente. É uma arquitetura mais... É italiana, mas ela é mais simples. Tu não vê tantos monumentos, tu não vê... Tem essa questão que tu né, falou sobre os edifícios da justiça aqui do Brasil, enfim. Mas a residência em si lá é mais simples, digamos. Aqui no Brasil, que tu encontra uma arquitetura mais simples, provavelmente, com certeza, é de colonizadores de famílias mais humildes que fugiram, né, enfim, da guerra e tal. Mas é uma arquitetura bonita também, não deixa de ser charmosa, não deixa de ser aconchegante, por ser pedra, enfim, madeira e tal. Mas é diferente do que eu vivenciei lá. Lá é uma arquitetura um pouco diferente, assim. E o que a professora comentou quando a gente fazia a reportagem é que tu via várias coisas lá, sabe? Na questão, todas as questões artísticas manifestadas lá, o barroco, o clássico, e em relação às pessoas, como tu via as pessoas dentro desses cenários? É um pouco difícil de te explicar, assim, porque tu acaba vivendo... Tu esquece que tu tá dentro de digamos, eu tô no Vaticano, tu acaba vivenciando aquilo tanto cotidiano, domingo eu vou no Vaticano, vou passear com talvez um amigo meu. É que nem ele na esquina. Digamos isso, é que nem tu um exemplo, Gramado tá aqui do lado, vou pra Gramado, pra nós Gramado, é uma cidade... Agora conversa com alguém que é do Rio de Janeiro, Gramado é a cidade, né? Então, tu acaba vivendo... Isso eu tinha muito medo também, porque... Às vezes, o teu cotidiano, tu vai vivenciando aquilo, vai acabando começando uma rotina. E aí, o meu medo, às vezes, era... vamos fazer um passeio. Hoje não. E aí, tu vai deixando, quando vê, passou, acabou. E eu não sei quando eu vou poder retornar lá de novo, até porque é um custo alto para viajar para um outro país, né? Mas... Nesse um ano que tu ficou pelo Ciências Sem Fronteiras... Tu mencionou antes que tu viajou para outros lugares. Uhum. É muito diferente, assim, em questão das pessoas, das estruturas, o cenário desses países? Como é que eu vou explicar? É tudo muito mais fácil. Tu estando na Europa, é muito mais fácil viajar na Europa do que, digamos, eu sempre digo, viajar na América Latina. Eu conheci gente de outras cidades do Brasil e para mim tem um amigo meu que é daqui do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria. Pra mim é muito mais difícil ir visitar ele, que é logo aqui, né? Mas leva o mesmo tempo pra mim de carro ou de ônibus que eu levaria pra ir até Milão de Roma, digamos assim, de trem. É muito fácil tu pegar um avião e tá em, sei lá, né, em Paris ou, né? Custa menor? O custo também é bem menor. E é bem mais fácil de tu viajar e vivenciar toda essa cultura. E viajei para outros lugares, fui para Rotterdam, Amsterdã, Paris, Dublin, então vivenciei um pouquinho de cada cultura. É a mesma, pra mim, assim, a única coisa que eu tive muita dificuldade por não saber falar inglês é não saber se virar, mas quanto a isso, no demais, assim, é muito parecido, assim. A Itália só é um pouco mais caótica, não é tão organizada, ela é aquele tumulto de gente, até a maneira deles... viver e pronunciar, se conversar, eles são muito, né, espalhafatosos e tal. Mas
eu me senti em casa, ao mesmo tempo que tem toda essa questão, é como se eu estivesse em casa, assim. Não me senti em momento algum, estou num país diferente ou tenho que comer uma comida que eu não goste. Que era o meu medo sempre quando eu pensava em intercâmbio, vou para um lugar que eu me sinta bem, que eu possa comer bem e viver bem, enfim, aproveitei de todas as formas. E a Itália, ela é um paraíso, assim, para os estudantes de arquitetura, né? E como é que foi a contribuição que isso trouxe para a tua vida acadêmica, por exemplo? Assim, eu tive muita dificuldade em questão de me relacionar, tanto dentro da faculdade quanto fora na vida normal, fora da faculdade. Academicamente, eu não tive muita experiência, não consegui, como eu tive essa dificuldade de me relacionar, de conseguir falar, porque quando eu descobri que o meu italiano não era tão bom quanto eu achava que ele era, e também eles não têm muita paciência de tentar te entender. Tu vai falar com a pessoa, tu sabe falar inglês, não sei falar inglês, fala italiano, enfim. Eles não têm muita paciência de tentar... Te instruir, né? Isso. E aí, então, eu acabei me fechando com isso. Eu não me joguei, não tive... eu deveria ter feito ao contrário, eu deveria ter tentado de novo. Não, eu me tranquei, me fechei num casulo, assim, digamos. Mas o primeiro semestre pra mim foi bem difícil, assim. Tive vontade de voltar. Mas eu imagino que depois, com essa dificuldade de primeiro momento, tu talvez tenha se dedicado mais a então, isso, né? segundo semestre aí, eu pensei, não, tô aqui pra isso, né? Eu tenho que estudar, tenho que encarar. Nem que eu vou, porque até a maneira de ensino deles, as provas são diferentes, são todas orais. Eles têm 3 chamadas de prova. Tu pode escolher a data, ou tu pode fazer as 3 chamadas de datas, todas são orais, eles vão te fazer perguntas. E aí, mesmo assim, se tu não atinge a nota, eles já te dão a nota na hora, se tu não atinge a nota, tu tem ainda uma repescagem que tu pode, nas férias de verão ou nas férias de inverno, tu faz uma 4ª prova e aí sim é a tua última chance. O ensino também lá é um pouco diferente. Tu começa, digamos, eu estudava das 8h30 às 2h30 da tarde, entrava sempre então é um bombardeio, porque eu chegava a ficar tonta, descansada. Gente. Porque tu tem que escutar italiano, processar, não em português o que ele falou em italiano, escrever em italiano, ou tentar escrever o que tu entendeu. Mas o segundo semestre pra mim foi muito mais interessante. Tive professores maravilhosos, assim, fiz paisagismo e depois eu fiz uma de interiores também com 2 outros professores. E aprender essa questão da maneira que eles têm uma visão diferente de espaço, que nem essa cadeira de interiores, a maneira de espaço é tudo muito pequeno. A maneira que eles pensam no espaço, que eles organizam as coisas, Mas eu acho que é questão de que, por exemplo, nós 2 horas indo pra praia, ok, eles 2 horas viajando é muita coisa, porque o país em si é menor. É, menor. Mas ao mesmo tempo que tu tem, digamos que eu levo, sei lá, 6 horas pra ir pra Santa Maria, eu levo 6 horas pra chegar em Milão, digamos assim, entende? Então é uma... Que nem esse professor que eu tinha de interiores, ele vinha toda semana, 2 vezes por semana, ele vinha de Firenze de carro todos os 2 dias pra dar aula. Nossa, gurias, é muita coisa. Nós vamos para mais um intervalo bem rapidinho. E no próximo bloco você vai conhecer os segredos da culinária italiana. A gente já volta. O que a gente conhece de comida italiana é diferente das refeições, dos modos de preparo que são feitos na Itália. Eu fui conversar lá com o professor Daniel, da gastronomia, que preparou 2 pratos típicos para nós. Olha só! O italiano na Itália não come galeto, massa e polenta, como a gente tem nos restaurantes na Serra, né? Uma refeição mais tradicional, ele começa com antepastos, que seriam como se fossem entradas. Vai ter geralmente um primeiro prato que vai ser a base de risoto, massa, né? Um nhoque, eventualmente uma polenta. Depois vai ter um prato principal, que geralmente é uma proteína de origem animal, com o que se chama de contorno, né? Que seria uma leguminosa, uma verdura, alguma coisa assim. E aí vai ter uma sobremesa. O que se ficou da mística dos italianos, a primeira é relacionada à questão das massas, né? E até a gente faz massa e a gente cozinha, perante um italiano, a gente cozinha demais a massa. Geralmente o italiano come a massa mais firme.
né? Que é o que eles dizem, é al dente, né? Então, al dente é diferente de cru, mas a massa vai ter uma certa resistência relacionada a molhos. O que veio, por exemplo, da Itália para cá é molho de tomate. A gente faz um molho de tomate um pouco diferente, a gente faz um molho de tomate onde é que ele cozinha muito mais. Existem algumas receitas que vieram junto com os colonos, que foram mudadas. Isso aconteceu com todo o movimento de imigração, né? Que acaba, não tenho tal coisa, tem que subir tal coisa por tal coisa, e se criou essa identidade gastronômica. A Itália, assim como era na época dos feudos, ela é uma colcha de retalhos gastronomicamente falando. Onde é que eu tenho regiões mais litorâneas, vou ter mais pescado, tem uma comida mais fresca. Onde é que eu estou mais em regiões mais frias, vou ter uma comida mais densa, mais pesada, mais calórica. Nós vamos fazer duas receitas, tu vai ver que as receitas são bem simples. Nós vamos fazer uma massa que se chama cacio pepe, que é uma massa que leva um queijo que a gente não comumente consome no Brasil, que é queijo de ovelha. É um parmesão nacional, mas um parmesão de altíssima qualidade, e uma massa com molho de tomate. O que nós vamos fazer para cozinhar a massa? Nós temos que ter água fervendo, e geralmente a gente trabalha de 10:1. Então, para cada parte de massa, tipo 100 gramas de massa, né, nós vamos trabalhar com 5 litros d'água, e daí nunca gruda. Quando a água está fervendo, a gente salga, não salga antes. Aí a água borbulha. Tá? Essa massa, o cozimento dela é super rápido. Tá? E tu vai ver que a preparação do molho é tão rápido quanto. Então tem uma frigideira aquecida, um azeite de oliva extra virgem, ó, sempre a frigideira aquecida, e a gente vai botar um alho sem casca, mas é só para dar gosto, ó. Quando ele começa a trocar de cor, é bem rápido, porque a frigideira está bem quente, a gente vai jogar o tomate. Vou pegar um pouco desse tomate que está aqui, esse tomate não tem pele, não tem semente. Vai jogar um pouco do tomate. Pode ver que o tomate começou a ficar laranja, tá? A gente vai respeitar todo o tempo do tomate, ó. A massa já está pronta. Nossa! É bem rápida a massa, massa fresca. Olha só, extremamente diferente. Por que não tem molho? A gente vai pegar o precioso líquido da água da massa e vai fazer o molho na frigideira. Aí isso aqui a gente confere um pouquinho de sal, porque aquela água já tem sal. E a gente faz um molho bem rápido. Eu vou ter pedaços de tomate, que eu posso optar em servir com ou sem o alho, né? E aí a gente vai ter o cozimento bem rápido. Como nós vamos fazer as duas massas para montar elas juntas, eu vou deixar ela agora pegar gosto nesse molho aqui. E aí, enquanto ela descansa, eu separei umas folhas de manjericão aqui para perfumar. Rasga, não pica, e quando ele entrar em contato com o calor, ele vai dar a liberação do cheiro que a TV ainda não consegue passar para o pessoal que está vendo. Então vamos lá, vamos cozinhar de novo, ó. Aquece a frigideira, pode botar a massa para cozinhar. A destreza da nossa repórter com a massa. Espalha ela aí dentro. Você vai trabalhar com espaguete seco, o pessoal tende a fazer o quê com espaguete seco e não cabe dentro da panela? Quebra, né? Nossa, é de chorar, né? Nossa frigideira já está quente. Pode botar o azeite. Generoso? Isso, o fundo da nossa frigideira, tá bom. Essa massa aqui, nós vamos ter só a massa aqui, depois nós vamos adicionar os queijos. Ó, começou a levantar a fervura, pode pinçar a massa de lá. Vou te ajudar. Tá, por favor. Ó, cuidado que vai respingar gordura. Que rápido! Essa massa, ela vai levar 2 queijos. O queijo de ovelha fresco e um bom queijo parmesão. Então ela não tem molho, nós vamos buscar o líquido da panela. Então a gente vai fazer o quê? Ó, a gente vai soltar a massa dentro da frigideira. Isso. Pode jogar todo aquele queijo de ovelha que tem ali. E pode fazer como tu fez com a massa. Pode espalhar ele com a pinça. Pode botar metade do parmesão que está ali. Pode espalhar. E aí nós vamos botar pimenta do reino preta. E tá pronta a massa. Então essa massa leva 2 tipos de queijo. Essa massa foi cozida super rápida, porque nós temos massa fresca. Então a gente larga a massa fresca na água fervendo. Quando a massa boiar, ela tá pronta. Vamos para a bancada, vamos montar 2 pratos.
Como deu pra ver, a Candace até provou a comida, se divertiu, tava lá de toquinha, porque não pode deixar o cabelo solto na gastronomia, né? Mas foi de cabeça essa matéria. Foi maravilhoso, os pratos excelentes. E queria saber de ti, Bruna, como é que foi o teu convívio com a culinária italiana? Porque é bem diferente do jeito que a gente conhece aqui, né? Sim, sim. Assim, tive a oportunidade de comer em restaurantes, comida, enfim, como ele explicou, a massa, a pizza. Mas eu tive uma experiência mais próxima a uma vida normal italiana, com 3 meninas italianas que a gente fez amizade. Eu e minhas amigas brasileiras com essas 3 meninas. E aí, num final de semana, a Emília fez pra nós um molho de polpettone, que é nada mais, nada menos que o bolinho aquele de carne moída. Nossa. Com molho de tomate, como ele mesmo disse ali, que fica aquele molho de tomate cozinhando, fica bem vermelhinho, bem grossinho. Levou a manhã inteira o tal do almoço pra ser feito. E a massa ela fez orecchielli, que ela corta em pedacinhos a massa e pega com a faquinha e faz tipo uma orelhinha, que orecchielli é orecchielli em italiano, né? Enfim, ela ensinou, então foi bem uma cultura italiana, assim, ela é do sul da Itália. E aí ela ensinou esse prato, digamos, que eles fazem também, a mãe dela faz, esse vem a nona, a mama, e aí vem vindo de geração a geração, assim, foi bem legal, assim, em ajudar ela a fazer e produzir e tal. E o professor ele falou na matéria com a Candace que a questão do nosso molho é diferente lá, e a questão que a gente cozinha mais que lá, mas ao mesmo tempo tem coisas muito parecidas. Tem. O que eu vejo, assim, de diferente é que eles levam mais tempo para se cozinhar. Eles cozinham, não que a gente não cozinhe com amor, mas assim, a rotina do nosso dia a dia mais dedicação. É mais corrido, né? Eu acho assim que vem aquela coisa de cozinhar com mais tempo e deixar aquilo ali cozinhando, sabor e aroma, que nem ele fala na matéria sobre o manjericão, de colocar só no fim, que ficou o aroma do manjericão. Assim também é com as pizzas. A pizza em si, eles usam só esse molho de tomate vermelho, ela vem praticamente 30 centímetros, bem fininha. Tu acha que tu não vai conseguir comer, mas tu consegue comer. Depois de um meio ano que eu tava lá, eu conseguia comer. E tu, Candace, assim, nessa experiência de fazer ali um macarrão, tu não sabia cozinhar nada, né? Tu tinha Nunca comentado. cozinhei, né? E foi bem legal. O que eu achei bem interessante é que o professor ele fez um macarrão fresco pra gente. Lá eles têm costume de fazer isso, a tua amiga também fez, né? Sim, existe até mesmo no mercado, no Brasil também tem, compra essas massas frescas também. Mas acredito eu que em restaurante também seja tudo fresquinho, assim. E como é que foi pra ti? Porque quando a gente estava fazendo a matéria, o professor ofereceu pra gente colher e garfo. E ele disse que é muito ofensivo a gente usar faca pra cortar o macarrão. Então, eu tive que aprender a comer, porque eu sempre tinha mania de cortar a tal da massa, né? E pra eles é quase como se estivesse dando um tapa na cara do italiano, ofensivo. Aí tem que aprender a comer só com o garfo, a girar ali a massa. Mas é só com garfo, não com a colher também? Eles fazem com a colher também. Tem um esqueminha que tu segura a colher e vai né, girando o garfo e vai enrolando ele. Mas eu preferia... Era muita informação, eu sou loira. E eu acho que ele até comentou a questão de cortar com a colher, alguma coisa assim. Eles tirar os tem um esqueminha ali que dá pra fazer. Eu ia de uma maneira mais prática pra mim, é só no garfinho. Né? O que o professor comentou no making off, eu fui acompanhar a Candace, assim, é que tem eu acho que tu comentou no nosso intervalo a questão de cortar a pizza, que só por pedir outro prato tu paga mais. Não, assim, não é? É ofensa também. Tu chegar num lugar, eles já sabem de cara que tu é estrangeiro, que tu é brasileiro, né? Se tu pede pra cortar a pizza, é brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a cultura de comprar uma pizza e dividir, pra todo mundo, né? Por mais pessoas. Não, lá é ofensivo, tu tem que pedir uma pizza e comer aquela uma pizza. Ele disse 30 centímetros de pizza, mas é mais ou menos isso aqui? O tamanho de um prato um pouquinho maior, às vezes. Nossa, Sabe gente. esses pratos de churrasco, que às vezes é um pouquinho maior? Nossa. No início eu olhava assim, gente, eu não vou dar conta disso tudo. Mas aí depois tu vai acostumando, que a massa é bem fininha. Existe também a pizza talho, que eles chamam. E aí é um estabelecimento que só vende pizza. E é meio que aquela coisa de, sei lá, fast food, assim.
Tu vai lá e compra a pizza em pedacinhos aí quadradinhos. Aí ela lembra um pouco mais a nossa pizza, que ela é um pouquinho mais, a massa mais gordinha, assim, mais recheadinho também. E aquela questão de enrolar pizza na rua foi... É isso aí comentou, mesmo, né? é a pizza talho que eles chamam. Aí eles, se tu quer levar ela, eles colocam num papel e aí eles enrolam ela e aí tu leva um lanche, assim, digamos assim. E quanto à culinária, assim, porque o que a gente conhece aqui no Sul, aqui no Brasil, por culinária italiana, não tem nada a ver, né? Eu não achei nada aqui do Brasil lá. Polenta e galeto, então? Não tem. Num restaurante só que eu achei polenta. E assim, foi um achado, que eles fazem pratos do dia pra vender. Não era uma coisa que era do menu do restaurante, mas assim, um só. Sopa também, eu nunca encontrei sopa. E eles têm uma ordem, assim, de refeições? Tem. Eu acho que até que o professor Existe comentou. o primo piatto, o segundo piatto, o contorno e assim vai. Eu acho que na Espanha é assim também. A primeira salada, depois uma massa, um risoto, alguma coisa assim do gênero, ou um prato só. E aí depois vem a carne e é a sobremesa. É um banquete, assim. Eu nunca comi tudo, porque ou tu come só uma coisa ou tu come só outra. Tudo não dá conta de tudo, não. É muita Gurias, coisa. eu queria agradecer a presença de vocês duas Obrigada. aqui hoje no Check-in, o último de 2016. E o Check-in fica por aqui. Fique atento à programação da TV Fevale para mais novidades sobre o programa. Você também pode conferir toda a nossa programação no canal do YouTube. Nós ficamos por aqui. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.